Oi, todo mundo. Oi, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Tempo em pandemia, né? Que todo mundo passou em casa, eu espero. Então a gente está aqui para apresentar nossos quadrinhos de divas brasileiras, que foi financiado pela FUNAR, pelo Ministério do Turismo e pelo governo brasileiro. O roteiro é feito por mim, Guilherme Smith, e a arte é feita pelo Eduardo Ribas, que está aqui e vai se apresentar agora. Bom, eu sou o Eduardo, eu sou publicitário formado. Eu nasci em São Vicente, litoral de São Paulo, e moro no Rio Grande do Sul faz, acho que mais de 15 anos. Eu comecei a trabalhar com publicidade até 2017, quando eu parei e fui me dedicar aos quadrinhos. Aí, em 2017, 18, no finalzinho de 2017, eu publiquei meu primeiro quadrinho, que é o Jogo Mais Difícil do Mundo, que é esse aqui, que é uma aventura sobre três crianças e um cachorro tentando fechar o jogo mais difícil do mundo. E de lá pra cá, eu não parei mais de fazer quadrinhos, assim, publicando mais ou menos uns 2 quadrinhos por ano. Já fiz a trilogia Três Reis, que são 3 histórias num universo de espada e magia. Publiquei umas outras historinhas menores, como o Desconexo, que fala sobre um assalto a banco, que não é exatamente um assalto a banco, e o Até Depor, que é um conto meio autobiográfico. E em 2020, aí eu e o Guilherme conseguimos passar no edital da Funarte, o Decentrate, e publicamos o Divas. Nesse tempo todo eu venho trabalhando em outras coisas, tipo, seja editando ou diagramando, fazendo identidade visual para coisas em quadrinhos e tal. E esse ano, meu último quadrinho publicado foi Uma Nuvem do Seu Oliveira, que aí foi financiado via Catarse, que saiu lá pelo meio do ano. Eu sou o Guilherme Smith, eu sou publicitário de formação, agora estou fazendo doutorado em Ciências da Comunicação. E os quadrinhos estão presentes na minha vida desde sempre, porque eu aprendi a ler com eles e tal. Mas fazendo quadrinhos mesmo, eu comecei em 2013, depois de ter tentado começar na literatura. Cheguei a publicar um livro, que é esse aqui, Loja de Conveniências. Também um livro de contos chamado Vemos as Coisas Como Somos. E o meu primeiro quadrinho foi Fratura Exposta, que depois ele era para ser programado para ser em 12 partes, mas depois ele acabou sendo enxugado para 4 partes, porque é difícil manter um quadrinho regular, assim, em 12 partes, principalmente aqui no Brasil, no nosso cenário. E fui fazendo outros quadrinhos, e meu primeiro quadrinho por edital, eu vou só mostrar os mais relevantes, porque tem bastante que foram feitos desde 2013 até aqui, que tem o Edu, mais ou menos a gente tem feito parcerias com várias pessoas, 2 quadrinhos por ano, mais ou menos assim. E o primeiro que foi por edital, foi pelo PROAC, junto com o Home Cabos, foi esse aqui, o Desastres Ambulantes, que é um quadrinho que se passa na Segunda Guerra Mundial, fala de OVNIs, né? E não sei se dá pra ver por causa da luz. E fala também sobre relações entre pais e filhos. E também outro quadrinho que eu desenvolvi através do Catarse, que é o meu primeiro Catarse, foi com o Thiago Crane e o Christian Santos, que foi Abandonados pelos Deuses Secret, que acompanha uma menininha, Viking, né, nas suas aventuras, para proteger a aldeia dela. E a primeira parceria com o Edu, né, foi Bem na Fita, né, que a gente fez o Edu fez um capítulo, eu fiz todos os roteiros, o Edu fez um capítulo aqui, que é da música No Rain. No Rain. Que,
abelhinha famosa do clipe. Então, depois do meu mestrado, eu acabei desenvolvendo esse quadrinho aqui, Só os Inteligentes Podem Ver, que é uma autobiografia em quadrinhos, né? Que eu fiz os desenhos, que são os desenhos bem, bem toscos de roteirista, né? No meu mestrado eu tinha que desenvolver um produto, junto com a dissertação, e acabou resultando nesse quadrinho. Então, depois, em 2020, veio Divas, que a gente fez pelo edital da Funarte de Centrarte, né? Fomos contemplados. E esse ano a gente está com a campanha do Mandinga, que está em catarse.me/Mandinga. É um quadrinho que também foi para o edital, que foi pela Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura de Minas Gerais. E agora vamos falar como o projeto começou, né? Mais ou menos de onde é que ele surgiu, né? Eu encontrei o edital no site de editais. Ele exigia que as pessoas que participassem dele viessem de uma cidade entre 50 e 100 mil habitantes, que é onde é que o Edu mora, que é Campo Bom, né? Que tem essa característica. E os editais poderiam ser de vários tipos, de várias classificações de arte, né? A gente escolheu artes integradas, né? No caso que os quadrinhos eles integram tanto a literatura quanto as artes plásticas, apesar de os quadrinhos serem uma coisa à parte, né? Mas a gente precisa ainda encontrar mais caminhos para os quadrinhos dentro dos editais, e esse foi o caminho que a gente encontrou. Aí foi bem no comecinho de 2020, se eu não me engano, né? Aí o Guilherme 2019 começou... ainda não tinha, acho que a pandemia ainda... Não. Começado, né? Aí a gente... O Guilherme me falou do edital, eu me inscrevi com a ajuda dele. E aí um tempinho depois a gente foi contemplado. E aí a gente começou a trabalhar de fato na ideia, assim. Eu não sei como que foi o processo, o começo, assim, Gui. Tipo, a pesquisa, como é que tu começou a escrever, digamos? Eu tinha uma ideia de fazer esse quadrinho sobre mulheres poderosas e tal, nessa época. Até conversei com o Edu, o que tu acha de fazer um quadrinho nesse viés, assim, o Edu já topou prontamente e tal. Só que a ideia que eu tinha era bem diferente, não tinha nada a ver com mulheres brasileiras, não tinha nada a ver com período histórico e tal. E dentro do edital, acho que foi uma chance a gente poder justificar a nossa vontade de fazer um quadrinho através desse escopo, né? E a ideia era pensar uma sociedade de mulheres que lutavam pelo bem comum dos brasileiros e que se passasse ao longo dos tempos. Por isso daí foi pensado em que cada mulher representaria uma década do século XX, né? Viessem até o século XXI. E como que tu meio que escolheu assim, ou tu já tinha elas meio na cabeça, assim, ou foi durante o processo? Durante o processo a gente foi conversando e vendo que mulheres se fixavam melhor em cada década. Até eu tinha pensado outras a princípio, mas algumas eram mais representativas, tinham uma história mais consolidada tanto no imaginário popular, como eram importantes por serem mais diversas e tal, né? Por exemplo, eu tinha pensado em colocar Dercy Gonçalves no começo, nos anos 50 e tal, e daí ela acabou caindo fora, entraram outras, né? E o interessante é que a gente tentou usar uma linguagem para cada uma delas, né? Tentar colocar uma narrativa no sentido de narrativa em quadrinhos, né? Diferente para cada uma, tentando mostrar essa diversidade de mulheres e de histórias, né, que tem dentro do povo brasileiro. Até no traço isso se refletiu, assim, porque como o quadrinho ia ser um quadrinho um pouco mais
um pouco mais longo, maior, né? Eu tentei brincar bastante com traço e com cor para diferenciar um capítulo do outro, para não ficar tudo Uma paleta no mesmo, diferente. Então. tudo a mesma coisa assim. E foi bem legal essa experiência de precisar mudar, se obrigar a mudar o traço, sabe? Durante os capítulos. E um dos livros que me ajudou eu esqueci, que a gente previu bem menos páginas do que acabou resultando, né? Acabou ficando mais trabalho para eu fazer. Mas um dos livros que me ajudou a pesquisar foi esse aqui, Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil, que é da Duda Porto de Souza e ilustrado pela Ariane Carraro. É um livro bem interessante, da editora seguinte, da Companhia das Letras, e ele conta bem algumas histórias, e ele me ajudou a decidir quais mulheres poderiam ser mais importantes, quais, né, ficariam de fora. Muitas foram pensadas aqui a partir desse livro, e a ajuda da Natânia também, que é historiadora, ajudou a completar os nossos sobre cada mulher importante dentro da história das divas brasileiras, e fez um textinho ali que ajuda a contextualizar um pouco essa trajetória dessas mulheres durante o século XX. Interessante para o Divas foi como a gente uniu as histórias também, que a gente usou um elemento fantástico, digamos assim, né, que também acabou rendendo uma indicação ao Prêmio da Odisseia de Literatura Fantástica, né, que a gente foi indicado como finalista nesse ano de 2021. Inclusive também a gente foi indicado para o HQ Mix, né, que é um dos maiores prêmios de quadrinhos do Brasil, né, também esse ano. Acho que é importante destacar isso. Então a gente usa esse elemento fantástico, que é uma pedra mágica, que é resultado de uma lenda indígena, que foi criada pela gente dentro da história. E essa pedra acaba passando de geração em geração pelas mulheres poderosas brasileiras, que são responsáveis por conceder essa proteção para o Brasil, né? Então a pedra meio que costura as histórias dessas mulheres entre as décadas e vai passando para novas guardiãs, digamos assim, dessa sociedade brasileira. Ela é meio que o elemento em comum entre todos os contos durante todo o quadrinho, né? Edu, queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que foi as suas referências para a história, tanto as referências visuais para as épocas, né? Porque são muitas épocas que se passam ao longo da HQ, e também suas referências para poder fazer com que as mulheres ficassem parecidas com as figuras históricas que elas foram baseadas, né? Isso foi eu acho que talvez a parte mais complicada, assim, porque quanto mais para trás se ia, menos referência eu tinha, né? Mas ao mesmo tempo, isso acabava me dando um pouco mais de liberdade para criar em cima. Eu não sou um cara que consegue, pelo menos eu acho que consegue fazer caricatura ou desenhar pessoas reais parecidas, assim. Então eu tento sempre transformar elas o mais cartoon possível, assim. Só que eu também não gosto daquela coisa exagerada, sabe? Aí eu tento me conter e fazer como se elas fossem um desenho animado. Então, quando eu comecei pela Nair. Acho que foi a primeira mesmo. Em ordem cronológica. E foi bem complicado, assim, achar a foto dela na internet, referências daquele tempo e tal. Aí eu meio que peguei uma foto e me baseei nela. Uma que também deu bastante trabalho foi a Luz. Porque... Luz do Fuego. A Luz do Fuego, porque cada fotografia... Tinha poucas fotografias, poucas imagens, e cada fotografia que eu achava parecia que a luz transformava ela... Era completamente era uma luz diferente. E aí eu tive que me decidir por um design, digamos, e tentar manter ele pelo resto da HQ, assim.
As outras foram um pouco mais tranquilo, mas essas duas assim foi bem complicado. Acho que é interessante a gente falar para os nossos ouvintes e telespectadores e, enfim, público, quem são essas mulheres, né? Uhum. Que fazem parte do Divas Brasileiras. Né? Então tem a Nair de Tefé, que é uma cartunista, né? A primeira dama do Brasil. Né? Ela é filha do Barão de Tefé. E ela foi casada com o Marechal Hermes da Fonseca, que foi presidente do Brasil nessa época, né? Em 1900 e alguma coisa. Ela tocou o Corta-Jacas no palácio, né, do presidente, lá junto com a Chiquinha Gonzaga. E foi um escândalo na época, né? Então a gente também escolheu mulheres que foram revolucionárias para sua época, né? Que causaram alguma modificação na sociedade como na cultura. Outra, a Anita Malfatti, que foi uma pintora da Semana de 22, que inclusive vai fazer 100 anos ano que vem, né, em 2022. E ela foi muito criticada pelo Monteiro Lobato, que também está na nossa história. Uhum. Depois a gente tem a Pagu, né, que é imortalizada pela música da Rita Lee, da Zélia Duncan também, né, que foi uma poeta. A Aurora Miranda, que a gente escolheu a Aurora em vez da Carmen Miranda, que também teve muito impacto na cultura brasileira, mas a Aurora é brasileira, nasceu no Brasil, diferente da Carmen, que nasceu em Portugal. Né? Pouca gente sabe disso. E ela também participou da animação Você Já Foi à Bahia, que apresenta o personagem Zé Carioca e o Panchito, né, que faziam parte da política da boa vizinhança dos Estados Unidos aqui na América Latina. Continuando, tem a Luz del Fuego, né, que ela foi uma mulher revolucionária porque ela era nudista e ela também entrou na política e ela possuía uma ilha onde é que ela recebia muitas celebridades, né, internacionais e nacionais para viver esse estilo de vida naturista. Depois teve a Carolina de Jesus, que foi uma poetisa, uma musicista, uma literata, né, que ela nasceu na favela, se criou na favela, criou os filhos, né, na favela, e ela desenvolveu um livro chamado Quarto de Despejo, que foi um sucesso de vendas na época, né, então ela teve um destaque na cultura muito importante. Quem nos ajudou na composição da Carolina de Jesus também foi o quadrinho, né, Carolina, do João Pinheiro e da Sirlene Barbosa, que é muito legal, recomendamos a leitura, né, para quem quiser conhecer mais a partir do Divas sobre a Carolina de Jesus. Também teve a Leila Diniz, que foi uma mulher que também causou, digamos assim, a sociedade, porque ela usava um biquíni enquanto estava grávida, e ela também fez uma entrevista para o Pasquim, que foi muito famosa, e a gente mais ou menos tenta replicar ela aqui, só que com outras palavras, né? E depois teve a Roberta Close, né, que ela foi a transexual mais famosa do Brasil na época, né, e acho que é interessante dar destaque para ela, para incluir ela também como mulher, né, importante, brasileira e revolucionária. Depois teve a Mãe Menininha do Gantuá, que foi imortalizada na música da Gal Costa, e foi uma grande Iolorixá, né, de Salvador, e foi muito importante também para a concretização das religiões afro aqui no Brasil. E por último, a gente tem a Maria da Penha, que deu nome à lei que protege as mulheres, né, ao redor do Brasil contra a violência. Gui, como que tu geralmente pensa na narrativa ou em uma página específica? Como tu pensa nos teus roteiros, assim? Quando eu faço o roteiro, eu tento deixar o mais aberto possível para os desenhistas, né, para eles
porque eles têm mais capacidade visual, eu acho, que um roteirista, né? Mas claro que algumas dicas são dadas, talvez alguma orientação de como o layout da página pode ser montado, mas eu gosto muito dessa cooperação, né, que existe entre roteirista e desenhista, que sempre acaba me surpreendendo, assim, me surpreendendo positivamente. Então eu acho bem interessante quando eu imagino a página de um jeito e o desenhista vem e propõe de um jeito totalmente diferente do que eu imaginava e fica muito melhor. Né? Então eu também queria te perguntar, né, como é que foi esse processo aí, se o roteiro ajudou ou complicou. Não, ajudou. Na maioria das vezes ajudou. É que o problema é que quando dá muita idade, a gente, pelo menos eu, fico meio perdido às vezes, né? Mas foi bem tranquilo, assim, porque tipo, tinha a descrição da cena, que eu me lembro, assim, e o número de quadros da página, mais ou menos. E aí eu tentava organizar isso do melhor jeito para dar destaque onde precisava ser dado, né? Mas foi bem tranquilo, assim, que eu me lembro. Acho que poucas vezes, assim, eu precisei te chamar, assim, para perguntar mesmo, tá, mas o que quer dizer isso aqui exatamente? O roteiro tava bem legal, assim, explicadinho e tal. E tinha algumas referências e algumas obras de arte também, né? Tipo, por exemplo, na parte da Anitta Malfatti, a gente teve que usar bastante referências, né? Sim. E isso eu acho que talvez tenha complicado um pouco do teu lado, né? Pra poder usar esses quadros. Não, mais ou menos. Porque, é que essa parte o Google tá aí pra isso, né? E Sim. dava pra pesquisar de boa. Eu queria que tu contasse pro pessoal como é que foi o processo artístico, né, das páginas, como é que tu desenvolvia ela, se tu fazia toda ela a partir do analógico, digamos assim, né, papel, lápis, né, caneta, enfim. Né, como é que são esses teus processos, esses materiais que tu usa, depois tu passava pro digital, como é que era feita a colorização, todo esse processo aí, né? Tá. Foi no começo de 2020 que a gente começou. Eu ainda usava papel e caneta. Agora eu passei tudo pro digital, mas todo o Divas foi feito em papel e caneta. E durante o processo, porque eu acho que foi o meu quadrinho mais longo, assim, eu mudei bastante coisa, inventando e tudo. Até mesmo pelos capítulos, né? Cada capítulo a gente tentava fazer uma coisa diferente. Mas o geral, esse quadrinho eu fiz em A4, eu costumo fazer em A3, mas como eu achei o formato que final era menor também. Era menor, eu podia fazer em A4. Aí eu fazia o esboço, pegava o roteiro, tentava transformar na página. Eu não lembro se durante o processo eu te mandava as páginas esboçadas. Alguns capítulos tu mandou, mas nem todos foram. Aí para confirmar com o Guilherme algumas dúvidas e tirar. E aí depois eu ia passando a caneta normal, assim, né? Passando a caneta, tudo. Eu tentei durante o processo também transformar um pouco o meu traço. Por exemplo, na introdução, deixa eu ver. Na introdução eu usei uma caneta mais pincel, digamos, né? Para deixar um traço mais diferente. Deixa eu ver se eu tenho. E que canetas tu usou? Tu usou essas mais algum bico de pena, alguma coisa assim? Ou foi aquelas canetas mesmo que imitam o pincel? Exatamente. Eu não lembro o nome delas agora. Mas é essas brush pen. Essas brush pen normalzinha, né? Que aí a ponta é mais maleável. Sim. Porque eu
eu tenho um problema de usar o pincel porque tem que ficar pingando e aí eu acabo parando nesse processo. Sim. Então a caneta me deixa fluir mais, assim. Uhum. E aí isso foi mudando durante os capítulos. Inclusive no da Carolina foi um que eu fiz todo no lápis, né? Uhum. Porque eu queria dar Eu esse acho os mais aspecto bonitos. ficou bem diferente, assim. Eu usei bem menos cores e também uma paleta bem menor. E aí era isso. E depois de eu fazer tudo no papel, passava no scanner e tratava tudo no computador, né? E pintava todo o processo de pintura, eu sempre faço no computador direto. E tu usa o Photoshop? Isso. Eu vou pintando com uma ferramenta de forma lá que eu acho mais prático. E aí depois eu vou ajeitando, assim, né? O que eu acho de luz e tal. Que precisa a página. E tu também fez a montagem do layout da revista, né? E como é que foi esse processo aí de escolher fontes, de fazer o letramento, de fazer a capa, né? Inclusive, né? Que a gente tinha feito uns outros estudos e tal. O Como é que logo, foi o esse próprio processo? logo. Isso. Pois é. Eu não sei muito bem, assim, foi uma coisa meio intuitiva. Eu peguei a página de abertura do quadrinho, que é, deixa eu ver, essa daqui. E aí eu tentei puxar essa identidade para todo o resto, digamos. Então as páginas separatórias dos capítulos, eu tentei deixar tudo como se fosse uma coisa mais de sociedade secreta mesmo. E inclusive lá no final, né, onde a gente coloca as biografias, eu tentei dar uma de pasta de arquivo morto, assim. Espionagem. Isso. Foi mais nessa pegada, assim. E a capa, e o logo da capa, como é que foi esse desenvolvimento? Pois é, o logo eu cheguei a fazer um logo todo na mão. E aí no fim eu coloquei na capa e eu achei que tava muito duro, assim. Não tava combinando com o visual da revista, dos desenhos e tudo. E aí eu decidi ir procurar uma fonte que desse para eu trabalhar uma coisa mais suave, né? E aí acabou ficando assim. Eu acho que encaixou legal, assim, essa fonte. É legal que a capa, ela dá uma... como é que eu vou dizer? Um visual, né, de todas as personagens que estão envolvidas, e algumas pessoas já podem se identificar com algumas delas, né? Acho que tem... Né, principalmente quem conhece essas personagens já pode se identificar mais facilmente com algumas delas. Ficou uma disposição meio super-heroína, assim, né? Sim. Gui, depois da revista toda desenhada e diagramada, como é que foi o processo para de fato trazer ela para a vida, assim, a impressão e a finalização do quadrinho? O Edu passou então um arquivo pronto, né, para mandar para a gráfica. A gente mandou imprimir na gráfica Ideograph. A gente fez uma tiragem de mais de 1000 exemplares, né, como a gente colocou no edital, né, que ia produzir. E eu fui acompanhar na gráfica, então, a calibração das cores, né, dentro do papel, que é um papel offset, né, e depois de acompanhar essa produção, a impressão na gráfica, as HQs ficaram prontas. Foi uma parte para casa do Edu, uma parte para minha casa, e a maior parte dela foi para doação para as bibliotecas públicas do estado do Rio Grande do Sul, uma vez que o projeto é para descentralizar a arte, né,
Então, foi para várias bibliotecas e vários municípios aqui do Rio Grande do Sul, onde é que nós dois moramos, tanto para Campo Bom como para Porto Alegre, onde é que eu moro. E já está disponível também, inclusive na Gibiteca lá da Biblioteca Pública, que foi inaugurada faz pouco tempo. Então, Edu, para quem quiser adquirir HQ ou ler HQ, né, além do que a gente já falou, que vai estar nas bibliotecas públicas do estado do Rio Grande do Sul, mas quem for de outros estados e quiser também usufruir da HQ, conhecer a história que a gente desenvolveu, pode fazer como? Pode procurar a gente diretamente, eu acho. Então pode encontrar no site epicdu.com ou nas redes sociais minha e do Guilherme. No meu Instagram, por exemplo, /epicdu também. E pelo e-mail, eduardosilvaribas@gmail também. E para ti, Gui? Para mim, as minhas redes sociais são @guilhermesmi, assim, bem direto, sem ponto, sem nada, tanto no Twitter como no Instagram, ou no e-mail guilhermesmi@gmail.com. E no Facebook eu estou como Guilherme Miorando, que é o meu nome, digamos assim, civil. Então é isso, galera. Obrigado pelo tempo que vocês dispuseram para ver nosso vídeo e conhecer mais sobre o nosso trabalho. Queria mais uma vez agradecer a Funarte por ter nos dado a oportunidade de contar essa história, né? Que eu acho que ficou bem legal. E é isso. É uma oportunidade de conhecer a nossa própria história brasileira e as mulheres que, de certa forma, também ajudaram a construir a nossa cultura, a nossa sociedade, do jeito que ela é hoje em dia, e ajudaram a revolucionar um pouco os costumes e cultura. E acho que é importante também dar destaque para elas, né? E queria agradecer então vocês por assistirem nosso vídeo, agradecer também a Funarte por encampar a nossa ideia e por nos ajudar também a distribuir, a descentralizar essa cultura, né? Também que às vezes fica sempre focada em determinados pontos do Brasil. Então é uma ideia bem interessante esse edital. E convidar vocês a seguirem a gente nas redes sociais, como a gente já falou, nossos endereços. E agradecer, né, por tudo isso. E agradecer ao Edu também pela parceria. E agradecer ao Gui por me escolher para desenhar. Então tá, pessoal. Um abração. Então tá. Valeu e até a próxima edital. Que venham mais. Valeu.